vamos começar logo com a história desse casal dividido entre o que é melhor para o filho deles. Claro que todos dois querem o que for melhor para a criança. A produção do quadro de hoje é da Nathalie Reinoso e, como sempre, eu vou querer saber a sua opinião, então preste atenção. Numa situação como essa, quem você acha que está com a razão? Vamos lá. Eu sou pai e quero o melhor para o meu filho. Eu sou mãe, amo meu filho, mas nem sempre os pais conseguem chegar a um acordo sobre o que é melhor. A gente tem um filho, o Felipe, ele está com 7 anos e ele tem um certo grau de autismo com déficit de atenção. Na hora de escolher onde o Felipe ia estudar, ele pequeno ainda, a gente decidiu colocar o Felipe numa escola inclusiva, um lugar onde todas as crianças são aceitas, sem fazer distinção. A ideia era que ele se desenvolvesse junto com outras crianças, dentro dos limites dele. Os médicos acham essa convivência importante. Eu achei isso muito bom. Na teoria é lindo, mas na prática foi muito sofrimento. Pedagogicamente a escola estava preparada, mas eu vi algumas crianças constrangidas de conviver com o Felipe. E não só crianças, alguns pais também. E isso dói na gente. Corta a nossa carne ver o nosso filho rejeitado. Para mim, eu quero tirar o Felipe dessa escola. Não adianta tirar o Felipe da escola. Ela é como se fosse um pequeno retrato da nossa sociedade. E olha que tem melhorado, porque lá tem os professores cuidando. O preconceito existe em todo lugar, a gente sofre com isso. Mas eu me pergunto, será que o Felipe estaria mais feliz numa escola só com crianças autistas? Não. Por mim, o Felipe continua na escola onde ele está. Um dia desses o Felipe estava meio triste. E eu busquei papo com ele, puxei assunto. E ele me pediu para sair da escola. Ele reclamou que os colegas ficam, assim, para usar a palavra da moda, fazendo bullying com ele. Chamam ele de lerdinho. Eu conversei com a minha esposa. A gente tem que encarar que o nosso filho tem um limite muito claro. Às vezes eu fico na dúvida se o meu marido está pensando no nosso filho ou se ele tem vergonha dos outros pais. É verdade, o Felipe sofre em alguns momentos e eu sofro junto. Mas será que fugir para um outro tipo de escola não é a solução mais fácil? Na vida, a gente precisa aprender a lidar com o sofrimento, a enfrentar as dificuldades. O que adianta o Felipe ficar nessa escola se chega o final de semana, os coleguinhas não convidam ele para as festinhas, entendeu? Então é para conviver só na escola e na vida não. É isso? Então, continuar nessa escola é o pior para o nosso filho. Eu não posso obrigar as outras crianças a aceitarem o meu filho. Eu também não posso e nem quero obrigar ninguém a aceitar o Felipe. Mas eu preciso lutar por valores como tolerância, generosidade, porque só assim, mudando a cabeça dessas pessoas desde cedo, é que a gente vai fazer um mundo melhor para crianças como o Felipe. Se existem pais que fazem caras e bocas, reclamam, pior para eles. O Felipe tá nessa escola, é uma escola boa, a gente não pode desistir. Imagine uma mulher, tem um filho autista, hoje com 18 anos, passou por muitas dificuldades, enfrentou muitos preconceitos, resolveu estudar o assunto a sério, sugeriu ideias para um projeto. Esse projeto virou uma lei que foi sancionada no fim do ano passado pela presidente Dilma Rousseff e a lei acabou recebendo o nome dela. E ela está aqui com a gente, Berenice Piana, um prazer recebê-la aqui, né? Assim como a gente tem a Lei Maria da Penha contra a violência contra as mulheres, hoje essa lei tem o seu nome. O que significa para uma família e para as crianças autistas essa lei? O que ela pode trazer de ganho? Bom dia, Fátima. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Esta lei, ela prevê a política nacional da proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. O que essa lei vem trazer de diferente? Ela é a carta magna dos direitos dos autistas brasileiros. Todas as necessidades básicas dos autistas estão incluídas nessa lei. Antes não havia isso. Não havia isso. Então nós juntamos, existiam algumas coisas em algumas leis pulverizadas, né? Alguns direitos, coisa muito difícil dos pais identificarem e saber quais seriam. Então nós reunimos numa única lei todos os direitos. Quais seriam esses direitos? Hoje ele é reconhecido nacionalmente como pessoa com deficiência. Isso antes não acontecia? Não acontecia. O autista não era nem uma pessoa normal e nem uma pessoa com deficiência. Ele vivia num limbo, né? Hoje, o autista tem direito ao diagnóstico precoce, ainda que não conclusivo, o direito ao tratamento multiprofissional, o direito à inclusão, à matrícula nas escolas regulares. É muito bom esclarecer isso. A escola que recusar o aluno autista, hoje, está incorrendo num crime. Ela pode ser multada e a multa é de 3 a 20 salários mínimos. E em caso de reincidência, a perda do cargo. Ou seja, é a vontade do pai e da mãe. Se ela quer matricular uma criança numa escola regular,
A escola é obrigada a aceitar, estando ou não preparada. Não interessa. Ela obrigada. vai ser obrigada a se preparar para aquele momento, então. Exatamente. O caminho está sendo feito ao contrário, mas se não for assim, a escola não vai se preparar. Uhum. Então, hoje, no Brasil, é proibido recusar matrícula para o aluno autista. Agora, o seu filho, por exemplo, você tanto estudou em escola regular como em escola especial. Quais foram as diferenças que você notou, principais? Olha, foi muito sofrido. Primeiro, eu tive aquela ilusão também de colocar na escola regular, porque ele era muito bonitinho, muito engraçadinho, e ele foi bem aceito, foi bem acolhido. Ele fugiu da escola com 4 anos de idade e ficou desaparecido por uma tarde inteira. Imagine a minha aflição. E eu expliquei na escola todos os problemas dele. Falei, ele é autista e ele tem uma habilidade incrível para subir paredes. Nós o chamávamos de Homem-Aranha, porque ele subia em qualquer lugar. Mas, incrivelmente, ninguém acreditava nisso. E ele pulou o muro da escola e ficou desaparecido uma tarde inteira. Mas não acreditavam por quê? Não por acreditavam ignorância? porque ele era muito pequeno. Realmente... Não acreditavam que ele subia, mas acreditavam Não, que ele era acreditavam uma que ele criança era autista. Ele era autista, mas que ele não Que conseguiria ele não tinha essa pular habilidade. o muro. Exatamente, que ele não poderia pular um muro daquela altura. Tá. Que ele não conseguiria escalar. E ele conseguiu. E quando ele foi encontrado, depois desse desaparecimento, ele foi expulso da escola. A gente está vendo imagens dele agora com você, né? Então, esse é Dayan Saraiva Piana de Piana, meu filho. Então, veja bem como foi a minha luta. Eu fiquei apavorada. Primeiro, porque ele fugiu, né? E a escola estava bem avisada sobre todos os problemas que implicam na síndrome, né? Uhum. Segundo, porque foi expulso. Logo depois foi encontrado, né? A escola foi negligente e ainda expulsa meu filho. Bom, mas eu não desisti. Eu levei ele para outra escola regular. E ele foi muito acolhido, foi muito bem recebido, mas ele não desenvolveu em nada. Ele não se enturmava, não ficava dentro da sala, não segurava sequer um lápis na mão. Ele passava a maior parte do tempo no quintal, ou brincando no parquinho com uma acompanhante, ou na janela chorando. E essa escola era perto da minha casa, né? Eu acho que ele chorava para que eu fosse buscá-lo. Então ele ficou mais um ano e eu percebi que não adiantou nada. Ele estava na escola mais excluído do que nunca. Mais excluído do que nunca. Foi isso que te levou, então, a levá-lo primeiro para uma escola, então, especial? Exatamente. Aí eu fui procurar a escola especial. Agora, hoje ele está com o auxílio de uma psicopedagoga. Ele não está nem na escola regular, nem na especial. Por que você fez essa opção? Porque na cidade que eu moro, em Itaboraí, nós não temos escolas para autistas, não temos capacitação de profissionais para os autistas. Ele seria aceito, claro, eu posso colocar numa escola regular. Mas eu sei que não vai acontecer nada lá. Ele vai simplesmente estar depositado lá. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele produza, que ele aprenda, que ele progrida. Uhum. Então eu prefiro... Quando você disse que o seu filho foi expulso, veio um sentimento assim muito grande de rejeição a ele? Como é que você se viu e se sentiu diante daquilo? Eu fiquei muito mal. Eu acho que eu comecei a compreender ali o quanto meu filho seria excluído ao longo da vida. Essa foi a primeira rejeição. Eu percebi que ele seria excluído ao longo da vida de outros lugares, o quanto ele estaria sozinho. Eu sofri muito nesse dia. Eu me lembro que no dia seguinte, né, desse fato, tinha um passeio programado para a Quinta da Boa Vista. E ele estava incluído no passeio. Nem isso eles deixaram. Eu falei, mas eu vou junto, por favor. Talvez ele não tenha outra oportunidade como essa. E nem isso foi aceito. Ele não foi aceito no passeio, não foi aceito em mais nada. Eu comecei a compreender a gravidade do problema. Comecei a pensar, meu Deus do céu, o problema do autismo é muito sério. Com quantos anos ele estava quando você diagnosticou? 4 anos. Com 4 anos foi diagnosticado, fechou-se o diagnóstico em autismo? Não, eu diagnostiquei meu filho com 2 anos de idade. Você mesma? Eu, porque médico nenhum dava. Houve uma peregrinação muito grande por consultórios e ninguém dava diagnóstico. Então eu fui estudar por conta própria, comprando livros de psiquiatria, e cheguei à conclusão que ele era autista. Eu vi lá 14 características básicas. Eu acho que meu filho tinha 100. Dessas 14, ele tinha muito mais. E eu compreendi que ele era autista, mas eu levei até os 6 anos de idade para convencer os médicos de que eu tinha razão. A gente está aqui também, a gente vai continuar conversando já com a Ana Maria Elias. A Ana Maria queria muito ser mãe, adotou gêmeos, né? E 2 meninos. E... logo depois, com quanto tempo você descobriu que os 2 meninos tinham autismo? Mais ou menos como a Berenice falou, por volta dos 2 anos eu percebi, mas também uma peregrinação para o diagnóstico. A maioria dos médicos diziam que eles eram normais.
por volta dos 4 anos que houve mais ou menos um diagnóstico do transtorno global do desenvolvimento do espectro autista. Muita gente olha e imagina que o autista é aquela criança, e a gente ouve muita gente dizer que ela tem uma dificuldade de relacionamento, mas ela é muito mais do que isso, não é? Muito mais. Os meus, por exemplo, eles não têm uma dificuldade de relacionamento. Eles têm uma dificuldade na fala, em interesses muito específicos. Então, talvez essa dificuldade de relacionamento seja porque os interesses deles são muito específicos. Então, isso não chama a atenção de outras crianças. E talvez venha tem dificuldade de relacionamento, porque são interesses diferentes. Hoje o Rafael e o Renato estão com quantos Estão anos? com 18 anos, já há algum tempo que a vida deles tem um outro rumo, porque eles... Olha eles aí. Eles aí, meus Estão lindos. aqui. Muito parecidos mesmo, né? São univitelinos. São univitelinos. Eles tomaram o rumo por conta própria, se posso dizer assim. Você matriculou numa escola regular? Regular até os 6 anos. E foi tudo bem? Eles foram aceitos? Foram ou havia muita muito rejeição? bem aceitos pelas crianças, pela escola. Só que eles tinham uma dificuldade pedagógica. Então eles cresceram fisicamente e ficavam numa classe com crianças pequenas. A própria diretora sugeriu que eu procurasse uma escola. Eu procurei uma escola regular com classes especiais. Eles ficaram durante um bom tempo em classes regulares. Os outros pais das outras crianças, como recebiam a presença do Rafael e do Renato? Na primeira escola eu tive problema. Eles muito grandes, as mães tinham medo que eles batessem nas crianças pequenas. Só que eles nunca bateram. Na outra escola regular com classes especiais, muito tranquilamente, porque já tinham as classes especiais. As crianças estavam todas muito acostumadas a essa convivência. Muito acostumadas. Eles ficaram numa classe regular. Só que inclusão é mais que você colocar numa escola regular e deixar na classe. Eles participavam da parte pedagógica. Agora, eles não eram chamados para um futebol, eles não eram chamados para um grupo na hora de um trabalho. Eles eram isolados pela parte social, né? Isolados pela parte social. E esse foi o grande problema. Eles percebiam e sentiam isso? Sim, percebiam, reclamavam. E aí entra a nossa parte de mãe, aceitar que seu filho é diferente. Não tem problema nenhum nisso. Pra gente é muito gostoso você ver seu filho numa classe regular. Mas e pra eles? Então a gente tem que olhar com os olhos deles, não o que a gente gostaria que eles fossem. Tanto que eles pediram para ir para uma classe especial. Eles pediram. Na mesma escola? Então continuaram na mesma escola? Porque no recreio, por exemplo, eles ficavam com os amigos especiais. Eles não ficavam na classe regular. Eles não eram chamados para as brincadeiras, para os trabalhos. Então, na verdade, você sentia que a inclusão ela não era total. Não é, e não é culpa da escola, é culpa da sociedade. Só que eu coloquei na minha cabeça que meus filhos não seriam cobaias dessa sociedade que eu quero que seja um dia. Que essa inclusão que eu quero que seja um dia. Eu não quero que eles sejam cobaias, eu não queria. Conversei muito, mas na verdade a decisão partiu deles. Numa troca de ano, eles pediram para ir para essa classe especial. Chamava núcleo, né? Aquilo doeu mais em mim do que neles. Falei, bom, eles se sentem bem lá. Dá uma sensação em algum momento, como mãe, de fracassar? Ou seja, eu não consegui que o meu filho se sentisse bem naquela turma? Senti, mas em seguida eu fiquei muito feliz por eles não terem preconceito com nada. Para eles, a classe especial era maravilhosa. Eram os amigos deles. O que você notou que mudou? Alívio. Mudou na evolução deles a partir desse momento? Total. As pessoas têm muito preconceito que na classe especial eles vão retroagir, que eles vão ficar piores, que eles vão... Nada disso. Eles falaram muito mais, passaram a falar muito melhor, a interagir, porque é a mesma linguagem. Aí as pessoas perguntam, mas eles não vão passar o resto da vida numa classe especial. E não impede que tenha uma vida normal. Hoje eles saíram, ano passado, terminaram o curso, fazem coisas normais, vão na academia, frequentam um curso de computação, não atrapalhou em nada. Agora ajudou pedagogicamente, que foi lá que eles se alfabetizaram. Você acha então que ouvir a criança e depois o adolescente pode ser um bom caminho também nessa negociação, que deve ser diária, acredito, numa família? Diário. Só que eu acho que ainda vai demorar muito para a sociedade entender.
Então, enquanto isso, Mas vamos talvez ouvir. na escola dos seus filhos, como já tem as crianças do curso regular, eles talvez não tenham perdido esse contato. Acredito que sim. é fundamental e que acredito que todos nós estamos aqui gostaríamos Sim. de uma sociedade inclusiva e menos Sem desigual. dúvida, mas né? não é a ideal. Enquanto não tiver a ideal, se é que um dia vai ter, não acredito, porque são várias coisas. Esse professor é preparado na escola regular? A gente fala em inclusão, mas esquece. E se o professor não sabe nem o que é autismo? Ou qualquer deficiência? Bom, agora pelo menos a gente tem um ponto pra gente partir, né? A partir do momento em que passa a ser lei, que a escola passa a ser Sim. punida, se ela não aceitar, alguma coisa vai precisar ser feita em termos E a de escola adaptação. pública? E quem não tem dinheiro para uma escola particular? A gente está aqui com um casal, né? Com a Marie e com o André. Vocês viveram com as crianças fora do Brasil, na verdade, por um tempo, não é isso? Isso. A gente mudou para os Estados Unidos em 2005 e o Pedro tinha 2 anos, o mais velho, o Luiz tinha 4 meses. E uma coisa que foi positiva, a gente recebeu o diagnóstico muito rápido. Aqui ainda ou lá? Lá. Lá. Saiu daqui, a gente tinha um bom pediatra, que disse que as crianças estavam bem. Com 2 semanas lá, a gente foi procurar um pediatra para ter um pediatra de base. E na segunda consulta ele falou, vou encaminhar o seu filho para uma avaliação de autismo. Eu lembro até hoje que peguei o telefone, liguei para o pediatra do carro, no Brasil. Ele falou, André, conheço seu filho desde que nasceu. Saiu daqui faz 15 dias, rasgo meu diploma. Até hoje a gente não foi rasgar o diploma dele. Tá devendo isso pra ele. né? Mas o Pedro é um autista clássico. O seu filho mais velho. O mais Tá velho. com quantos aninhos agora? 9. Com 9. Tá com 9. E o que é um autista clássico, para quem não tem uma ideia completa? ele preenche alguns requisitos. Ele tem dificuldade para se comunicar, apesar dele falar algumas palavras, ele não consegue se comunicar o que ele está sentindo através da fala. Ele não consegue entender o que o outro... Aí o Pedro, né? E o Luiz. O que o outro espera dele, né? A gente tem um trabalho muito forte para que ele entenda, né, que ele faz parte de um grupo. Ele tem a dificuldade grande na comunicação e a dificuldade mesmo de entender que ele faz parte de um grupo maior, né? E que o que ele faz dentro de uma sala de aula e dentro de casa, né, nossa vida social, interfere o nosso dia a dia, né? E que ele tem que fazer parte disso, ele tem que coordenar com nós adultos, né? Então ele tem essa é a característica mais forte dele. Lá nos Estados Unidos, como é que foi a inclusão e a inserção deles na vida escolar? Foi bastante difícil. A gente tem talvez uma... Botar só mais perto. Desculpa. Foi difícil, a gente tem um sentimento que nos Estados Unidos a coisa é fácil, não é. A gente teve muita briga com a escola, chegou muito próximo de uma ação, que terminou numa mediação, um passo antes de uma ação. E eles têm uma lei talvez parecida com a nossa, só que lá você consegue, a lei é executada. Aqui no Brasil... a gente já tem uma lei, agora precisa ter certeza que ela é cumprida. Essa é uma coisa que a gente precisa melhorar muito. Mas você né? sentiu preconceito lá também? A gente morou numa cidade rural nos Estados Unidos, então as grandes cidades eles têm mais acesso. A cidade que a gente morava não tinha. A gente teve que entrar com esforço como família, a gente teve preconceito, na verdade, por serem estrangeiros lá. A gente teve que enfrentar primeiro o preconceito por não ser americano, né? Por nós sermos latinos. A nossa briga, acho que foram durante quase um ano. A gente brigou, mas a gente conseguiu o apoio de senadores. A gente não desistiu da luta. Eu acho que a gente perdeu um pouco o medo de qualquer coisa em tudo isso. E aí, a gente foi com a lei. Eu tive que estudar a lei lá. E eu fui com a lista dizendo, a lei está aqui, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Aqui, como é que foi? Foi muito difícil. Foi muito, muito difícil. A gente sofreu mais aqui do que a gente sofreu lá, porque a gente não conseguiu fazer a lei valer. Né? Na época que a gente voltou, já existe, né, a lei que é pela ONU, que o Brasil deveria fazer de inclusão. A gente, com o Pedro mais velho, que foi para a escola pública, porque nenhuma escola particular aceitou ele. Não aceitava mesmo? Não Você aceitava. tentava uma vaga? Eles aceitavam que ele fizesse uma adaptação. Então, ele ficaria 2 horas por dia para fazer a adaptação. Na semana seguinte, a adaptação passava a ser 1h30. Depois, diminuindo, mas normalmente você vai aumentando. Exatamente. Até quando chegava 30 minutos por dia, a gente desistia da adaptação. Na escola pública, a gente teve
bastante também preconceito. E eles garantiram que ele tinha, sim, vaga, mas eles não iriam... garantir a segurança física dele. Ué, ou seja, num caso de bullying, num caso de implicância, no caso de qualquer briga, coisa, num caso se ele pulasse o muro, num caso que qualquer coisa, eles não iriam aceitar. Na fuga do caso do filho da Berenice. Então eles não sentiam a responsabilidade de manter ele seguro fisicamente. A gente não desistiu. A gente segue brigando. O que vocês fizeram? Vocês puseram um mediador? Tem um mediador na escola pública para ele? Hoje tem. Tem um mediador, que é um assistente que fica com ele, mas não é suficiente, a gente segue brigando. Na verdade, o mediador seria o quê? Alguém da própria escola que ajuda a criança dentro da classe? Isso, Isso é muito difícil conseguir. Muito difícil esse mediador. Teria que ter, mas escolas públicas, você está dizendo? Escolas públicas, mas elas não conseguem. Até hoje, as aulas começaram o quê? Em começo de fevereiro. Tem crianças não indo para a escola porque não tem um mediador. Tá? Não tem. Se o mediador fica doente, a gente manda o Pedro. Não. Ele vai. Sim. A gente briga, a gente não deixa pela frente. O que a gente descobriu muito, assim, o Pedro, a gente sempre treinou ele muito a que ele seja... que as pessoas gostem dele, que ele respeite as pessoas, né? Então a gente sempre teve o objetivo que ele seja gostável. Não importa se ele vai saber ler, escrever, apesar dele não ter dificuldade, né, na parte acadêmica, mas que ele tenha respeito pelas pessoas e que as pessoas respeitem ele. Não é fácil, a gente enfrenta. Eu falo que a escola do Pedro a gente quebra pedra todo dia e de vez em quando tem que usar dinamite. Não vem fácil, mas a gente não desiste. Ele está com 9 anos. E ele gosta de ir para a escola? Ele gosta. A gente fala que ele ignora bullying, ele ignora qualquer coisa. Como ele tem o autismo mais grave, ele ignora. E a gente conseguiu, através, né, desse assistente de classe, explicar para as crianças o que ele tinha. O grande problema que a gente teve no começo, que as crianças não entendiam por que o Pedro não gostava delas, que era o que elas sentiam. Porque elas imaginavam que acontecia, ele né? não respondia oi, ele não brincava, ele não buscava brincar com elas. Então, a partir do momento que as crianças entenderam que não era um fato do Pedro não gostar delas, mas era um fato da dificuldade neurológica dele. E aí elas passaram a perguntar como é que eles poderiam ajudar o Pedro. Então elas passaram a forçar com que ele falasse oi. Então, e tem muita gente que acha o contrário, né? Acha que como aquilo parece causar um certo desconforto à criança autista, que o melhor seria não forçar esse contato. E é justo o contrário, então, com as crianças foi fantástico. As crianças ajudaram muito. A gente tem muita dificuldade hoje com a escola, mais com a diretora e com a coordenadora do que com a professora e com o assistente, com as crianças em si. É uma luta muito maior com elas do que com as crianças. E ele está na escola municipal, ele está na escola pública. É interessante você dizer isso, porque eu conheço uma amiga que tem filhos numa escola que aceita, uma escola inclusiva, que aceita qualquer tipo de criança, com qualquer tipo de, agora, deficiência, como é pela nova lei chamada, mas que a diretora banca muito isso e que os pais dos coleguinhas é que, na verdade, pressionam um pouco a escola para que não haja essa inclusão. O exemplo deveria vir da diretora. Quando a direção aceita isso, eu acho que deve ser muito mais fácil para os pais. A gente sofreu isso com a natação, com a academia de natação que o Pedro frequenta. Foi muito difícil achar, primeiro, uma academia que aceitasse ele na aula de... Eu não queria que ele fizesse hidroterapia. Eu queria que ele fizesse natação, num grupo. Eu quero que ele participe do grupo. Finalmente eu achei a academia, ele já estava há um ano e meio ele frequentava a academia. E tinha algumas mães que apoiavam e achavam muito legal o fato dele estar na natação. Ele não acompanhava direito, às vezes acompanhava, às vezes não, mas as mães eram muito positivas e parte das mães eram neutras. Num episódio, uma mãe tinha matriculado o filho há 2 meses e o Pedro abraçou a criança dentro da piscina. E essa mãe ficou revoltada porque ela ficou histérica com o assunto e foi reclamar na academia. E aí a dona da academia veio pedir para que o Pedro tivesse hidroterapia em vez de fazer parte da ginástica. Porque ele deu um abraço. Ou seja, o que você, na verdade, estava conseguindo, que era a inclusão dele, em 2 meses ele teve vontade de fazer aquilo, naquele momento foi horrível, porque eu pensei, poxa, é 1 ano e meio, ele tá matriculado e tá dando certo. Uma mãe reclamou e estragou tudo. Então, quão frágil é? Né? Por que ela não pegou? Por que a academia não pegou? Essa lei vai ser, por exemplo, em relação a academias, também ela vai poder ser aplicada? Por exemplo, a um curso de um idioma, a uma aula de natação? A escola é escola, não interessa. Tá. A lei está valendo. E tem mais uma coisa, tem o crime de preconceito, né? Aí caracteriza o crime de preconceito.
no caso dela. Porque foi exatamente diretamente ligado àquilo. A gente falou muito de criança, né? E hoje de crianças que, na verdade, têm um apoio maior, há um diagnóstico que começa a ser feito mais cedo, mas e os autistas que já são adultos? De que maneira eles são beneficiados por uma lei, uma que foi aprovada agora? Da mesma forma que a criança é beneficiada, porque a lei não fala que é para a criança, é para a pessoa com autismo. Pessoa com autismo é qualquer idade, de 0 a qualquer idade. Nós temos que falar, Fátima, sobre a realidade brasileira. E a realidade brasileira do autista adulto não é nada parecida com o filme de Raymond ou com o autista hollywoodiano. É muito diferente. Nós temos aqui uma geração inteira de autistas adultos que não tiveram acesso a qualquer tratamento. Autistas em cárcere privado é muito comum no Brasil ainda, porque eles não tiveram tratamento algum, não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso a nada. Esta é a realidade brasileira. Eu pensando no meu tempo escolar, falei com o Bruno, você também. Você tinha alguma criança autista, por exemplo, na sua escola, Bruno? Você lembra de alguma criança com autismo? Não, eu acredito que é autista, mas assim, ou pelo menos eu não sabia identificar. Eu era pequeno, né? E não saberia identificar. Aliás, a primeira vez que eu ouvi falar de autismo foi um filme que estourou no Brasil, na época chamado Meu Filho, Meu Mundo, que eu me lembro que muita gente, a minha geração com certeza se lembra que esse filme emocionou muito, né? E que foi a primeira vez que eu ouvi falar de autismo. Eu também, na minha época escolar, não lembro de ter tido nenhum colega com nenhum tipo de transtorno de comportamento que a gente identifica hoje. Ainda havia crianças com algum tipo de deficiência física. Mas, como você falou, essas crianças já existiam, né? Quando eu era criança. E elas estavam escondidas, uma geração né? escondida, uma geração escondida. Os primeiros casos de autismo totalmente identificados no Brasil foi há 70 anos atrás. Então, a nossa lei já chegou com 70 anos de atraso. Nós temos autistas severos, também é muito pouco falado sobre isso, autolesivos, agressivos, eles se machucam. E esses autistas, como vamos colocá-los na escola regular se eles não tiveram sequer tratamento? O professor não tem que ser médico, a escola não é hospital. Ele precisa primeiro ser tratado para depois ser levado à escola, para que ele consiga aprender alguma coisa, para que ele consiga socializar. Como é que nós definimos autismo? É uma síndrome que afeta a comunicação, a socialização e a linguagem do indivíduo. Né? Se esse indivíduo não tem tratamento, como vamos jogá-lo numa escola regular ou qualquer escola? Então, é necessário que se pense primeiro em tratar dessas pessoas. Para depois, então, para depois tentar... levar. Nós temos um caso bastante interessante em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, onde essa pessoa com autismo, filho de Maria Auxiliadora, uma companheira da causa muito querida, ele vive amarrado 24 horas por dia com ordem do juiz, porque se soltar, ele se machuca tanto que ele pode até morrer. Então, Oi, estou com o resultado já. Eu acho que a gente precisa ter a intervenção precoce. E para a geração que vem agora, a intervenção precoce, parte dela, para os pequenos, estar na escola regular também. Eu acho que a gente tem tantas frentes, né, para se batalhar com o autismo. Tem frentes para se batalhar pela lei, frentes para se batalhar pelos adultos e frentes para se batalhar para os recém-diagnosticados também, para que eles não cheguem lá na frente como os adultos de hoje. Os problemas que outros estão tendo. Bom, a gente vai conversar agora com a bióloga e professora Maria Gabriela de Oliveira. Seu filho está numa escola regular. Eu queria saber como é que foi a sua luta para conseguir mantê-lo e matriculá-lo numa escola assim. Então, meu filho tem uma característica que ele foi diagnosticado muito tardiamente. Então, ele viveu em escola regular, ele tem 17 anos agora. A vida inteira dele. Só que até o diagnóstico... Quando foi o diagnóstico? Há 2 anos, ele tinha 15 anos. Nossa, foi muito tardio. Ele tem síndrome de Asperger, que é mais leve. Então, ele desenvolveu a linguagem cedo. Mas as pessoas percebiam na escola, era uma escola grande, falavam, ele levanta, parece que tem uns comportamentos estranhos. Meu filho. Olha ele aí. Toda mãe olha logo e fala, o meu filho. Dá uma paradinha na fala, né? E cita. E ele seguiu bem, ele tinha uma socialização adequada enquanto ele era pequeno. Quando chegou no final do ensino médio, ele começou a sofrer bullying fortemente, a ponto da escola me chamar e falar, seu filho está sofrendo bullying. A gente está tentando lidar com isso, mas a gente tentou tocar o coração do menino, chamamos os pais, mas não conseguimos lidar. Então, isso foi, assim, depois do bullying explícito... Mas é problemas físicos mesmo? Ou uma pressão psicológica? Ou a questão física mesmo de maus tratos? Psicológica. Aí, depois disso, ele começou a defasar muito dos pré-adolescentes e os pré-adolescentes começaram a
deixar ele de lado. Ele ficou completamente sozinho. E aí, na virada para o 6º ano, que muda, tem muito professor, é um momento difícil. É uma rotina bem diferente, né? Aí ele repetiu de ano, repetiu em quase todas as matérias. Ele estava com muita dificuldade de ficar em sala de aula. Ficou mais evidente o problema. Ficou muito mais evidente o problema. Aí a orientadora pedagógica falou, olha, muda para uma escola com menos alunos. Mas a gente não tinha o diagnóstico ainda. Aí eu mudei para uma escola pequena, com menos alunos por sala de aula, mas sem o diagnóstico. E o que eles esperavam do meu filho, eles não podiam dar. A gente só foi entender isso depois. Então eles ficaram tentando, olha, você tem que se comportar assim. Então ele mudou de escola também, não. E eles falam assim, ele tem que socializar. Ele não está socializando. Mas diz isso para a mãe, mas não diz como fazer isso com o seu filho, aí a gente começou a peregrinação pelos médicos também, né? E nessa escola ele ficou muito traumatizado, ele foi muito excluído, ele começou a ter comportamentos piores, então ele piorou nessa escola, né? A ponto aí eu tirei dessa escola, porque não dava, na verdade eu tirei porque a diretora da escola disse que os alunos fizeram abaixo-assinado para darem um jeito no Paulo. Eu falei, bom, o que você sente quando você ouve? Como mãe, fico pensando que você... Como é que você vai para casa depois de ouvir uma coisa dessa? Não tem noção. Tenho certeza que a gente não consegue alcançar. Você não tem noção de como é difícil. Mas a primeira coisa que me veio, eu falei, realmente, essa escola não tem condição de lidar com ele. Aí ele passou o ano seguinte, a gente procurando uma escola, até que ele mudou 3 vezes de escola. Aí, nesse período, veio o diagnóstico. Aí ficou mais fácil por um lado e mais difícil por outro. Mais difícil porque quando eu chego na escola e falo meu filho é autista, eu falo, a gente não tem condição de lidar. Isso em escolas particulares? Particulares. Aí outra que eu descrevi no artigo de jornal, aceitou meu filho, aí chegou no último minuto, né, falou, não, a gente vai desistir. E diz claramente isso pra você, que desiste. Hoje não poderia dizer mais isso, né, Berenice? Hoje não teria essa opção de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Eu já tinha comprado material escolar. Meu filho passou 3 dias usando o uniforme, de tão feliz que ele estava de ir para a escola. E eles chegaram e fizeram isso. Aí eu tinha ouvido falar de uma escola que uma amiga psicóloga tinha falado de uma escola inclusiva, que tem alunos, então em classes especiais e alunos normais. Eu falei, nessa escola talvez eles saibam como receber a criança. Receber o já meu um filho. Adolescente, na verdade, né? Já um adolescente. E o que foi o que de fato aconteceu. Ele entrou no núcleo que é de crianças especiais, aí viram que pedagogicamente ele estava muito à frente, aí foram achar uma fórmula que desse certo para o meu filho, que ele conseguisse, porque ele veio traumatizado, então que ele conseguisse ficar na escola. Ele adora a escola. Hoje ele não está numa classe regular, não. Ele está fazendo uma preparação, então ele começou, como ele dá conta do pedagógico, ele começou com... ele sozinho, no final das contas. Aí, cada vez foi aumentando o número de pessoas, para ele aprender a aceitar e entender as regras da escola. Porque uma dificuldade que as pessoas têm é que eles olham para... e parece normal. Aí fala assim, falei uma vez, por que ele não ouviu? Ele deve ser assim porque ele é sem limite, ou porque ele está enfrentando a autoridade. Mas não é que eles têm dificuldade mesmo. Gabriela, a gente está vendo que são tantas as famílias com dificuldade. A gente está com a Marilane Silveira, que ela teve tanta dificuldade, mas tanta dificuldade, que o caminho para você foi acabar criando uma escola. Foi. Nenhuma escola aceitava o seu filho? Não, aceitaram. O Nicolas, ele começou a falar tardiamente, mas a gente, assim, apesar de eu sempre trabalhar com crianças especiais, eu não percebi que ele poderia ter dislexia, ele poderia ter qualquer coisa, menos o autismo. E aos 9 anos de idade, depois de exclusão por teste de DNA, foi feito, então, o mesmo exame que eu acho que a Berenice fez com o filho dela. O psiquiatra, então, colocou ele na categoria de Asperger, autista. E ele frequentou a mesma escola que os filhos da Ana Maria. A gente está vendo o seu filho agora. É muito lindo. É muito lindo. E Nicolas também não se adaptou, na verdade. A diretora me pediu ajuda
para que eu montasse um método para que ela tentasse aplicar para o Nicolas. Porque o Nicolas implorava para ir para a escola, para a sala onde os filhos da Ana frequentavam. A classe especial. A classe especial. Ele dizia, eu quero estar junto aos meus. Quer dizer, ele percebia. Sim. Se identificam, né? Ele não tem amigo nenhum. Os amigos dele são eu. Eu sou ainda amiga hoje. dele. Ainda hoje. Agora hoje não. Hoje, na escola que eu montei lá, em Ipatinga, o Nicolas tem a Maria Luísa, que são o pessoal que frequenta a minha escola. E de tantos nãos, eu resolvi largar tudo, né? Eu trabalhava só como psicomotricista. E eu fui em busca, dentro da pedagogia científica, que eu pudesse adaptar isso. Para que o meu filho pudesse aprender. Ficou 3 anos fora da escola, né? Eu retirei meu filho da escola. Né? Ele foi jogado dentro da lata do lixo, na municipal. Em uma particular, batiam nele. E ninguém tomou nenhuma providência diante disso? Não. Ele veio para cá chorando. Você vai para a escola, mas é aquilo que ela acabou de dizer, que ela fala, as diretoras, isso, aquilo. Não podemos fazer nada, são muitos alunos a cuidar. Então você recebe milhões de desculpas da escola. E não tem como você entrar com uma briga com a escola, porque você vai entrar com o diretor, com o vice-diretor, com a coordenação, com professores. E o menino vai ser perseguido depois. Seu filho tá lá, né? Mas aí, se você insistir na coisa, vai ficar pior. Seu filho vai sofrer mais. E os pais e mães que hoje chegam à sua escola? Como é que eles se sentem? O que eles te dizem? Todos, na verdade, assim, que me procuram em Ipatinga, o método é da Maria Montessori, que é através do concreto, porque eu acho que criança de 4 até 6 anos e 11 meses, dá para você lapidar muito, trabalhar muito com o concreto e sim passar para a escola regular. Já com a ideia, né, mais formada do que realmente... Absorver mais. O que a professora passa no abstrato, eles já conhecem no concreto. Mas eu tenho crianças como o Nicolas, com 13, uma outra com o mesmo diagnóstico da Maria Luísa, que está com 15 anos. Ela chegou na minha escola, de uma escola particular, sem conhecer letras nenhuma. Então, através das letras vazadas de madeira de antigamente, através de lixas, ela hoje já consegue juntar as letras. Ela está começando a ler. São mães que estão buscando o bem-estar dos seus filhos. E elas não estão atrás de um certificado. Né? Eu tenho o apoio, graças a Deus, da Secretaria para se tornar uma AEE, que seria um atendimento educacional especializado, e que daí depois, através disso, vir a ser parceira da Prefeitura. E está dando esse apoio. Wilton Caruso é um colega nosso aqui da TV Globo, que trabalha na área de engenharia. Você tem um filho autista que foi descoberto com quantos anos? 2 anos. É considerado cedo, 2 anos, né? Cedo. Como a Berenice falou, o diagnóstico precoce foi fundamental para o desenvolvimento do Gabriel. Eu acho que a parte de eu ter colocado o Gabriel numa escola regular foi fundamental. Por quê? Fazer uma parceria com a escola facilitou muito incluir o Gabriel, né, nesse trabalho pedagógico. Por quê? Eu acho que com a aceitação logo cedo, né? Eu aceitei o Gabriel do jeito que ele era. Quando você recebeu o diagnóstico, você teve facilidade para você aceitar? Você diria que... Muito. Assim, porque tem um primeiro momento que todo mundo diz que é um momento de recusa. Foi uma noite de dor. Assim, foi muito choro. E eu lembro que no dia seguinte eu levantei o Gabriel, olhei para ele e falei: papai vai fazer tudo por você para tirar dessa janela que você não fala, você não chora. Ele não sentia dor, né? E eu prometi para ele, eu vou fazer de tudo. E o que mudou na sua vida e na dele a partir desse momento que você fez essa promessa? Nesse momento foi a coragem, a ousadia. Eu acho que inserir o Gabriel na sociedade ele teve muita determinação. Eu falo que a determinação foi fundamental. A parceria com a escola, né? Eu tive problemas no início com a escola, mas a inteligência, a sabedoria, a paciência de construir uma facilidade pro Gabriel foi fundamental. A escola criou uma parceria com a família e nessa parceria veio a equipe multidisciplinar
A fono foi importante. Eu acho que a parte pedagógica, respeitando os limites do Gabriel, também foi importante. Os pais presentes na escola. A questão social dele, como é que está nessa escola regular? Totalmente tranquilo. O Gabriel vai para a escola sozinho. Eu fiz agora uma última experiência que a gente teve, quando eu falo de ousadia, coloquei ele na colônia sozinho e o retorno foi fantástico. O Gabriel hoje vai feliz para a escola, o Gabriel fala, o Gabriel interage com as crianças. Tem a mediadora, eu tenho a mediadora que trabalha com ele, mas a cada ano essa distância, quer dizer, ele vai perdendo essa vocês também têm um exemplo super positivo do filho mais novo de vocês com uma escola regular? O nosso caçula, ele está numa escola regular. A gente decidiu por uma escola bilíngue pelo fato do primeiro idioma dele ser inglês. E a escola tem, na classe dele, foram 15 alunos, agora são 11 alunos, então é uma classe pequena, isso ajudou muito. A escola teve aberta a escutar a gente, a entender ele emocionalmente. Ele nunca precisou de adaptação de material, ele sempre foi muito inteligente para isso, né? Até a gente falava ele inteligente demais, mas faltava ele entender o outro, entender a perspectiva do outro. E tinha muita dificuldade com competitividade. Sempre tinha que ser o primeiro e muito desafio. Então a escola focou em... Ele ficava de lado, né, no começo, no recreio. A escola focou em fazer grupos com as crianças de brincadeiras no recreio. Isso ajudou muito. E eu acho que o que foi básico e fundamental foi a ajuda das outras mães que a gente teve. Foi uma escola que eu só tenho a agradecer às outras mães. Elas sempre convidaram o Luiz para as festas de aniversário dos filhos dela, independente se os filhos eram melhores amigos do Luiz ou não. No último aniversário, até que foi fantástico, a mãe fez o aniversário em pleno janeiro, ele poderia ter sido excluído facilmente, né? Ela telefonou, ela não só convidou o Luiz, como convidou o Pedro pro aniversário do filho na casa dela. E quando eu fui levar, eu fui com o Pedro, eu falei, não vou levar o Pedro, eu não conheço elas bem, né, as mães bem. E elas falaram, não, ele pode ficar. Eu falei, não, é muito. Aí ela falou, então faz o seguinte, volta 1 hora antes da festa acabar para ele participar do parabéns, do Pedro participar do parabéns. Eu posso imaginar como mãe o que você sentiu. Foi, eu não tenho palavras, foi muito legal. E foi uma insistência das mães. Eu acho que pro público em geral, né, para as pessoas que não têm filhos autistas, mas têm filhos com colegas autistas, eu acho que isso é importante. Convida uma vez, provavelmente a gente não vai, a gente se sente inseguro, você não manda o filho. Elas insistiram, esse é o 4º ano que o Luiz está na mesma escola. Nos 2 primeiros anos ele não foi na casa de ninguém, mas ele não deixou de ser convidado. Mas é uma mudança cultural. Eu tinha insegurança de levar ele. Ele ainda também não, eu não achava que ele estava preparado para ir, mas as mães nunca desistiram. Isso foi muito legal. Fez toda a diferença, com certeza.